Oi, você que está aí do outro lado, oi, você que está passando pelo nosso perfil. Se você já me conhece, conhece o canal Bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou a Renata e esse é o espaço do Venus Talks. Mulheres que falam, sempre trazendo para você um assunto que vai mexer um pouquinho contigo. E hoje eu estou aqui com a Daniela Gamboa, da Humanizare. Igual o nosso espaço nasceu para acolher e para trazer para perto alguém que pode precisar desse assunto, ela tem um testemunho para dar para gente. Bem-vinda! Obrigada, Rê. Eu agradeço Bem-vinda! muito. Uma honra imensa receber o convite de estar aqui com você para poder dividir um pouquinho da minha história e da minha trajetória de vida. Muito, muito, muito bem-vinda. O espaço é teu, fique à vontade, conta pra gente como que nasceu essa movimentação inteira na tua vida, essa viravolta inteira que você deu. Então, minha vida ela começou como profissional da saúde. Eu sempre amei e sempre quis ser da área da saúde. Então, eu fui buscar uma formação como fisioterapeuta. E eu achava que a minha missão ela seria ajudar pessoas através ali do meu trabalho, mas eu não imaginava que a minha missão seria muito maior que isso. E eu pude ver uma reviravolta literalmente acontecer na minha vida a partir da maternidade do meu filho primogênito, que é o Lucas. E então, a partir do nascimento dele, eu fui transformada, eu fui desafiada a buscar novos conhecimentos e aprendizados. E eu aprendi muito que a inclusão, o amor e o cuidado, ele transpassa qualquer barreira, mas a inclusão ela começa dentro de casa. Bem-vinda com esse tema de formação só para você ficar em casa. Eu sou enfermeira de formação e o Vênus nasceu como esse espaço para falar de maturidade e menopausa, porque eu vivi na pele o que é entrar na menopausa com 30 anos. Então, por uma experiência minha, nascemos esse espaço do Vênus. E por uma experiência tua, nasceu a clínica. Exatamente, nasceu a Humanizare. As experiências, elas nos lapidam, nos transformam e a nossa história, ela pode gerar um testemunho de vida genuíno que pode transformar outras vidas. Então, o que você faz aqui é muito lindo, porque você realmente consegue ser apoio, ajuda, rede de apoio para outras mulheres que precisam ouvir que também acontece com elas, aconteceu comigo, mas tem uma solução, tem um caminho, você não está sozinha e na minha área não é diferente. A vida de uma família atípica é uma vida que a gente tem muitas lacunas de respostas, a gente precisa buscar conhecimento para ser suporte dos nossos filhos. E quando a gente não encontra pessoas para ser nossa rede de apoio, é tudo muito vazio, solitário e quem perde são os nossos filhos, porque o atraso da introdução, do tratamento, do desenvolvimento é um tempo precioso para eles. E a informação ela precisa chegar para que as crianças possam se desenvolver no momento certo, no tempo do neurodesenvolvimento, quando a gente está ali na primeira infância, quando a gente tem uma erupção acontecendo no cérebro de aprendizados. É bem. Somos muito, muito parecidas, porque a minha fala sempre foi: se eu puder encurtar o caminho para que a que está vindo não precise passar todo o perrengue chique, né? Que é moda falar o perrengue chique. Todo o transtorno, a falta de respostas, o bater em portas erradas. Se a gente conseguir economizar tempo, eu já estou Exato. feliz. Por quê? Cada um vai ter o seu caminho. Cada um vai ter que viver a sua história. Cada um tem o seu que não é igual para ninguém. É individual. Então a gente vai trilhar nossa vida. Mas se a gente puder ter as informações de uma forma melhor, eu acho que o Vênus cumpriu o espaço dele, né? Eu morei fora
Eu morei nos Estados Unidos 2 anos e tudo lá tem uma associação. Tem a associação dos que tem o quinto dedo torto, tudo tem uma associação. Exato. Tem associação para tudo. Se você for buscar de pet, de tudo, de tudo. Como isso faz falta? Como esse pertencimento faz falta? Você tá na sua tribo, encontrar os seus iguais e se sentir acolhida no eu não estou sozinha, não sou só eu. E eu falo, você acha que o inferno inteiro parou e toda essa legião quis falar hoje é ele que eu vou atormentar? Não, amigo, não é. Você é só mais um. Você só tem que achar os que estão passando pelo mesmo que você. E se a gente está passando pelo mesmo, mas já está no momento na frente, vamos falar. Porque tem uma turma que está vindo. Exatamente. Fala um pouco dos teus filhos. Exatamente. Vamos fofocar. E eu acho que não seria de uma forma, eu até falaria diferente. Eu acho que Deus, ele na verdade, ele usa de algumas situações para poder às vezes nos lapidar, forjar nosso caráter, nos Claro. transformar, nos tornar pessoas melhores. Então, nem sempre a gente precisa ter esse peso negativo de olhar para uma circunstância com esse peso, né? Tudo é uma questão de visão, então depende do ângulo que a gente olha. Na linguagem evangélica, o deserto que você está passando, ele está aí só para te provar que você é capaz de passar e para você testemunhar depois o quão maior você ficou. Então, o deserto ele é positivo, ele não é ruim. Se você não fizer as pazes com o que você passou, você não consegue seguir. E ele é só uma fase, o deserto é só para te moldar. Eu fico meio assim quando alguém fala: estou solteira há 15 anos porque Deus está preparando um marido para mim. Não, não tá, minha amiga. Ele está preparando você para a bênção que ele já tem para te dar. Porque o que é teu já está reservado. Exatamente. Ele está preparando você. Ele não precisa de 15 anos para achar alguém. Só que você é que não mudou. Você precisa estar pronta. Exatamente. E eu falo, não é o outro, é Não, sobre você. É sobre nós, é sobre nós. Nós precisamos passar pelos nossos processos. Sim. E assim, a gente encontrar ferramentas no outro, que é vivenciar histórias e trocar com rede de apoio, com grupos, com associações, é muito positivo. Mas aquilo que eu vou passar, ele é único. E aquilo que vai me mudar, eu preciso aprender com as minhas próprias vivências, né? Mas ter suporte é muito bom. É fundamental. E você entender, primeiro, que você pode pedir ajuda. Segundo, que não é o outro que está passando, é você. A responsabilidade é tua. Mas ter uma rede que vai te acolher, te entender, é exatamente a menopausa, gente. A sua menopausa vai ser sua. Se você nasceu com ovários, com útero, você vai passar. E ela é tua. O que a gente pode dizer aqui? Pode ser mais para cá, mais para lá, desse ou do outro jeito. Se for mais para cá, você pode fazer isso, mais para lá você faz o outro. Essa forma da gente modular para você o que você vai passar, a gente pode dar o suporte. Então, fica mais leve, né? Até para te contar, olha, primeiro, você não está sozinha. Segundo, não é só você. Terceiro, é todo mundo nesse barco. Só que tem pessoas que morrem pelo calor. Tem outras que não suportam ter insônia. Tem outras que... Esqueci. Que tem o esqueci. Agora, se você já sabe que tudo isso faz parte, você vai escolher como é que você vai se servir dessa salada toda. O que para você vai fazer sentido. Agora, aqui é um lugar para isso, para dizer que a gente não está sozinha. E a tua experiência de mãe atípica? Então, falando um pouquinho, então, da minha trajetória, né? Eu me descobri e me transformei a partir da minha maternidade. Eu fui mãe com 26 anos, né, do Lucas. O Lucas hoje ele tem 14, vai fazer 15 anos. 15 anos. E o Lucas, ele nasceu com síndrome de Down, pé torto congênito à esquerda.
e ele é um pacotinho completo mesmo ali de amor, né? Ele veio recheado de desafios, mas ele é um ser assim de amor e de muita luz, assim, que realmente ilumina todas as pessoas que o rodeiam. E a gente começou muito jovem a buscar ali ajuda e suporte, né? Porque a gente já teve filho, eu e meu esposo, fora de qualquer índice de, 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 de maternidade para síndromes ou qualquer outra coisa. A gente estava fora da faixa etária do enquadramento ali que dizia que era a partir de mulheres a partir de 35 anos. Eu tinha 25 anos quando eu engravidei do Lucas. Então, foi muito difícil digerir todo aquele processo, mas eu descobri ainda intrauterino, pude me preparar no processo. Intrauterino? Sim, pude me preparar no processo da Uau! maternidade com 9 semanas, quando veio a suspeita de a gente ter ali um aumento na translucência nucal. Aí a gente foi Foi o que? Ultrassom? no ultrassom. Aí a gente foi indicado para buscar até 11 semanas a biópsia do vilo corial, né? E a gente fez a biópsia do vilo corial e a gente descobriu, tivemos que aguardar na época 30 dias, hoje já mudou muita coisa na ciência, graças a Deus, mas era bastante tempo que se aguardava. E a gente pôde, assim, entender e se preparar para esse processo. Eu de uma forma, meu esposo de outra, porque cada um tem seu tempo, tem sua maneira de aprender, de digerir, né? Sim. Para mim, foi um alívio receber a informação de uma maternidade com síndrome de Down dentro de tantas possibilidades de diagnóstico de gestações que poderiam, inclusive, não evoluir, né? Então, para mim, foi assim, meu coração encheu de felicidade, porque com o conhecimento da fisioterapia, eu sabia que a gente teria ali um prognóstico de vida, né? Uma criança que poderia ter inclusão, ser saudável e crescer de uma forma digna. E para o meu esposo, ele teve um outro processo ali, e todo o amadurecimento do meu esposo, ele acontece justamente no nascimento do Lucas. Então, a família atípica, mesmo nós estando no mesmo ambiente, cada um ele tem o seu processo ali, o seu tempo para poder digerir as informações, ter o seu momento de aceitação e entender o seu papel também ali naquela nova realidade. É algo que a gente desconstrói, né? A maternidade do filho ideal, Mas né? quando nasce o filho, nasce a mãe e nasce o pai. É uma transformação. Tem casais que eu brinco e falo assim: tudo você precisa esperar o tempo. Você pode namorar, morar junto, o tempo que for. O dia que você fala, vou casar, que você entra num lugar, assina um papel e põe uma aliança, você já até poderia estar usando a aliança. A hora que você sai do lugar e fala, eu sou uma pessoa casada, você vai dormir diferente, porque você não está dormindo mais com outra pessoa, você está dormindo com seu marido. Você pode saber que você está grávida, você se prepara, você leva a mala para a maternidade. A hora que você olha, o olhar, quando você olha, nasce uma mãe diferente. Ali Exatamente. nasce a mãe. Não tem como Não tem, falar. não tem como É o falar. olhar. E assim, o Lucas, ele veio para realmente me moldar e me transformar e me preparar para coisas que eu entendo que eu estou vivendo no hoje, assim, é uma coisa muito doida, né, de falar, mas é exatamente isso. Ele trouxe, assim, para gente um sentido de vida, um propósito de vida muito maior, né, do que nós. E isso, conforme ele foi se desenvolvendo, a gente foi percebendo ali outros atrasos no neurodesenvolvimento dele, ali a fala dele que não se desenvolvia,
né? Ele teve a questão do pé torto congênito, aí a gente conseguiu fazer as correções, graças a Deus, né? Com conhecimento da fisioterapia, Eu né? preciso operar? A gente fez a tenotomia do tendão calcâneo com 3 meses de vida, tudo. Então, os 2 primeiros aninhos deles foram muito focados, na verdade, no desenvolvimento motor, né? Porque eu tinha esse foco de que meu filho, para ele ter uma vida realmente plena de inclusão, eu acho que você ir, vir, ter essa autonomia do andar, deambular, É né, importante. é importante. E então eu foquei muito nisso, nesse desenvolvimento motor. Depois disso, a gente começou, a partir de 2 anos, buscar os outros suportes e a gente foi percebendo lacunas ali no desenvolvimento do Lucas que iam além somente da síndrome de Down, né? Hoje, a gente fala-se muito da síndrome de Down, mas a gente não fala das comorbidades que são associadas à síndrome de Down. A gente conhece as comorbidades mais comuns, como as comorbidades cardiovasculares, as comorbidades respiratórias, né? E, enfim, de tireoide, algumas questões que são muito mais comuns, né? E até a imunodeficiência, né? Por exemplo, o Lucas tem também uma imunodeficiência primária, com perda de respostas vacinais. Isso são coisas muito mais comuns, mas a gente não vê essa parte se falar muito dessa parte do transtorno do neurodesenvolvimento associado a síndromes. E isso acontece e ocorre muito. A gente tem uma porcentagem muito grande de crianças aí, cerca de 35% de Tudo isso. crianças com síndrome 35%? de Down que têm comorbidades associadas de outros transtornos. Mas não se fala Mas disso. não. E a gente tem poucas crianças diagnosticadas. Por exemplo, no caso do Lucas, que foi diagnosticado com autismo. Então, é baixo porque não é diagnosticado? Exato, exato. A gente depende muito do conhecimento médico, né? A gente, eu digo enquanto família típica, né? Nem como profissional da saúde falando, mas como família típica. Então, quando a gente vai em busca de um suporte, né? Técnico da área da saúde, a gente deposita a nossa esperança naquele médico, né? E a gente leva aquilo que a gente está observando no nosso cotidiano. E assim, eu sou testemunha e eu posso falar com propriedade porque eu vivi isso, o neuro me mandar embora porque ele disse: mãe, seu filho tem síndrome de Down e ele vai ter atrasos, espera o tempo dele. Então, assim, vai embora, pra que você está procurando coisa? Eu passei tanto por isso também. Num outro podcast eu te conto. Isso Mil médico não... eu cheguei a ouvir, vou falar essa. Falei, a minha filha não enxerga. Ele falou, claro que enxerga, ela tem uma mãe chata. Nossa. Eu parei. Eu falei, ou você me dá um oftalmo para eu levar a Laura, ou eu vou procurar alguém que não é da tua indicação. Ele falou, não, mãe, ela não tem nada, ela tem uma mãe chata, porque eu sou enfermeira. Eu falei, mas quando ela vai pegar alguma coisa, ela fica estrábica, e não é mais da idade. Laura usou óculos até hoje, tem 6 graus. Ela não via. O dia que a minha filha pôs o óculos, ela tinha 2 anos. Ela olhou, ela falou assim, abelada. Ela enxergou as beiradas. Ai, meu Deus. E eu lembro como se fosse hoje, ela deu um grito. Ah! Falei, o que foi? Assim, isso. Ela viu a mosca. A primeira vez que ela viu um mosquito. Ela não enxergava. E aí eu tive que ouvir do médico que ela não tinha nada, ela tinha uma mãe chata. Exatamente. Mãe é uma coisa, a gente é uma fortaleza, né? E tem que ir vencendo até o que não era para ser uma barreira. Exato, exato. Porque não era para ser uma Porque quando barreira. a gente vai atrás, né, desse suporte, dessa ajuda especializada, a gente está depositando a nossa esperança ali de retornar com alguma Uma ajuda, resposta. com uma resposta. Uma direção. E aí, quando a gente encontra o contrário daquilo, é tão frustrante, é tão pesado ir embora, sabendo que a pessoa está dizendo assim, tipo, se conforma, você já tem um filho que tem, sabe, síndrome de Down, ele já tem aí um transtorno mental. O que você está vindo aqui?
né? Então, assim, é muito pesado e a gente perde um tempo precioso para aquela família no contexto geral. A criança em si está perdendo prejuízos imensuráveis, mas a família inteira perde quando um profissional Com certeza. tem uma atitude, né, dessa forma. E eu tive esse tipo de situações no meio da nossa trajetória, eu e meu esposo, buscando suporte e buscando entender os atrasos que estavam ocorrendo com o Lucas. E até que a gente conseguiu encontrar um profissional que falou de autismo conosco. E aí o Lucas já estava ali com os seus 6 aninhos de idade, e aí tudo começou a fazer mais sentido, né? Mas aí começou outro desafio, porque a partir do momento que as coisas começam a fazer sentido, a gente também começa a entender o quanto a gente precisa correr atrás, Porque perdeu tempo. porque perdeu tempo, né? E ele não tinha tempo a perder, mas se ali profissionais anteriores que eu tinha levantado a mão tivessem olhado e se atentado para aquilo que eu estava mostrando, ele com certeza teria tido mais oportunidades. Mas aí a gente começa a buscar ali uma trajetória de profissionais, de terapeutas, porque muda totalmente ali. Quando a gente tem uma criança com síndrome de Down, você enquanto enfermeira, Rê, você sabe, a gente já sai praticamente da maternidade, praticamente não, a gente sai da maternidade com os pedidinhos tudo prescrito. Fisioterapia, fonoaudiologia é para a vida. Então, físio e fono é para a vida. Já sai, tem que fazer físio e fono. Né? Não tenho, depois, alguns outros profissionais vão entrando nesse percurso. Mas físio e fono, basicamente, é a vida da criança com síndrome de Down. E aí quando a gente tem comorbidades associadas, muda todo o plano de desenvolvimento, né, de estimulação e de ensino, de aprendizado que a gente tem que oferecer para aquela criança. Até a sua físio e a fono vão mudar. Muda, porque muda a trajetória. Muda até a físio e a fono. Muda o olhar, Muda né? tudo. Muda o plano de desenvolvimento. E aí a gente começou a buscar ali, naqueles momentos ali, profissionais para poder nos auxiliar. E a gente começou a se deparar com outro problema que existia naquela época, que era não ter profissionais especializados. Mas de que ano você está falando? É agora aí? 2016. Não tinha mais. Não tinha profissionais especializados com conhecimento, né, sobre o autismo. Né? O autismo ele começa basicamente no Brasil mesmo a se falar a partir assim de uma forma muito forte a partir de 2018, 2016 assim era uma coisa muito pontual e aí a gente teve muita dificuldade. Então assim os atendimentos dele ele era recebido, né, enfim, a gente buscou ali o suporte até do plano de saúde, onde era encaminhado, as pessoas sempre olhavam para quê? Para aquilo que era visível no Lucas, que era visível a síndrome de Down. Então, os tratamentos sempre foram direcionados para o que estava ali, ó, na cara das pessoas. Entendi. E aí ninguém ia além. Ninguém conseguia trabalhar o comportamental e trabalhar as outras coisas que estavam por trás do desenvolvimento de uma pessoa com autismo. E aí a gente tem ali uma lentidão de evolução no processo de aprendizado. Foi aí que eu fui buscar, então, uma forma de ajudar meu filho. E fui buscando profissionais que pudessem ali se juntar, né, a mim e criar um espaço para poder ofertar aquilo que eu não encontrava para o meu filho e para outras famílias. Com acolhimento, com amor, olhando além do paciente, porque a gente não tem respaldo, as pessoas não falam para a gente sobre como está o acompanhamento, se a criança está evoluindo, o que você deve fazer em casa. E a terapia, ela é isso, a gente precisa trabalhar a interdisciplinariedade. E a interdisciplinariedade, a família faz parte do processo interdisciplinar. Ela é um elo gigante. Então, assim, foi mais ou menos assim que a Humanizare
começou na nossa vida. Por isso que eu falei no início que do nosso amor realmente pelo Lucas, ele nasce ali um propósito de vida. E hoje o nosso propósito de vida chama-se Humanizare. Tornar mais humano. Essa Exatamente. nova configuração, esse Exato. novo desenho. Eu tenho um sobrinho que é Asperger, que foi diagnosticado com 20 anos. 19 para 20, tá com 22 e assim, diagnósticos totalmente tardio. Muito. Não, é déficit de atenção. É. Quem olha, olha e taxa. Sim. Déficit de atenção, ponto. Exato. E não vai além. E não dá o outro passo. Não, vamos fazer mais um Exato. teste, vamos buscar? Não, não tem. E dentro da Humanizare você tem tudo o que a criança precisar. Tenho tudo, tudo. Que orgulho. E a gente estruturou, né, eu e meu esposo, uma clínica realmente com um olhar interdisciplinar. Então, assim, eu queria ofertar um local onde a família pudesse chegar com o seu filho e lá ela encontrar absolutamente todos os profissionais que aquela criança precisa, né, para o suporte do seu desenvolvimento. Então, essa família não precisaria perder tempo, não precisaria ficar pulando de galho em galho, indo de lugares em lugares, né? E a gente conseguir ali também, enquanto clínica, ser rede de apoio, acompanhar o processo com orientações parentais, né? Com acolhimento e com amor e cuidado. Eu acho que é o principal. E você só tem o Lucas? Não. Eu tenho hoje um pequenininho que tem 3 anos e 10 meses e ele acabou de primeira mão. Eu vou contar aqui para você algo que eu ainda também estou trabalhando e estou digerindo, Rê, mas a gente acabou de receber na quinta-feira da semana passada o diagnóstico do Liam, que é o meu caçula, e ele fechou o diagnóstico para autismo nível 2 de suporte. O Liam, ele é um menino muito alegre, muito sorridente, muito hiperativo e um menino, assim, que ele é inteligentíssimo, mas ele tem ali algumas lacunas na comunicação dele, nas preferências, né, nos interesses dele, restritos por carrinhos, né? Que idade ele tá? Tá com 3 anos. Nossa, demorou para ter o segundo? Demorou bastante. São 2 filhos únicos. Uma janela de 10 anos. Uma janela de 10. E aí a gente foi percebendo algumas questões e a fala é muito significativa, porque o Lucas ele tem apraxia, que é o mais velho. O Lucas ele tem apraxia da fala, né? O Lucas ele se comunica por meio de comunicação aumentativa alternativa. Então ele usa o iPad para se comunicar. Ele faz Ele é treinos. não verbal? Ele é não verbal. Ele faz treinos de comunicação com a sua fonoaudióloga e ele vai aumentando o repertório para que ele possa interagir com os outros, com o mundo. E a apraxia, ela também é genética, né? E a apraxia, cerca de 45% do diagnóstico de apraxia, ele é genético. Então, a gente começou a perceber na fala do Liam alguma dificuldade ali de coordenação motora, né? A apraxia da fala, o que ela é? É uma dificuldade do estímulo que sai para coordenar o movimento da fala, né? E aí, exatamente isso, a criança não consegue organizar o processo motor da fala e aí, às vezes, a gente não consegue compreender o que o outro está falando. Que não tem absolutamente nada a ver com o diagnóstico de síndrome de Down. Não. Nada a ver. Não. Nada a ver. São comorbidades associadas, né? E aí, o atraso de fala e linguagem, ele está associado ao autismo, né? Então, a gente tem, sim, muito mais a apraxia associada a diagnósticos de autismo do que, propriamente dito, a crianças com síndrome de Down.
A gente tem a dificuldade de coordenar a hipotonia da fala, né, por conta ali do processo hipotônico, que já é do diagnóstico de uma criança com síndrome de Down. Então, às vezes a gente percebe uma pessoa com síndrome de Down, ela fala um pouco mais mole, mas é por conta dessa hipotonia do músculo, né, que coordena a fala. Mas o processo de estímulo cognitivo aí é outra coisa, é outra história, é informação. Que caminho que você fez, minha amiga. Que E caminho. a gente tem que buscar conhecimento para poder ajudar os Não, filhos. e assim, que generosidade de alma colocar isso tudo à disposição de quem está precisando e quem está passando pela mesma situação e não tem noção do que tem pela frente. Exato. Eu falo que, para mim, a melhor coisa que tem, assim, o meu maior prazer é poder fazer o que a gente está fazendo aqui. Dividir conhecimento, fazer isso anonimamente também, quando eu sento com uma família para conversar e poder explicar, orientar, porque o conhecimento ele é libertador. É Né? maravilhoso. A gente consegue ali, através dessa divisão, realmente vislumbrar o mundo que a gente tanto defende sobre inclusão. A gente fala tanto, é tão bonito a gente ir numa rede social, ir num programa, falar sobre inclusão, sobre neurodiversidade, mas o que a gente está fazendo realmente pela sociedade, para que a sociedade entenda realmente como ajudar, como participar desse processo de inclusão, para que a sociedade conheça sobre as barreiras de um diagnóstico, por exemplo, de uma criança com autismo, porque para acolher a gente precisa conhecer. Para eu poder atender ali no meu comércio do bairro, eu preciso conhecer, porque senão eu não vou conseguir atender com inclusão aquele outro. Entende? Então, o conhecimento, ele faz isso. Ele rompe barreiras e faz com que a inclusão realmente ela seja vivida num contexto fidedigno. Não, e é o que eu acredito, né? O nosso espaço aqui é isso que a gente faz. Quando você compartilha o conhecimento, e eu acho que as mulheres são fantásticas nisso. Tira o chapéu, nada contra os homens, mas as mulheres são fantásticas nisso. A gente fala e precisa ser dito. Sim. Né? O nosso tema, menopausa, anos atrás, nem se falava. Era vergonha. As mulheres escondiam até do marido. Por vergonha. Vergonha, imagina, do que é natural. Exato. Do que é natural. Do que é o esperado, do que é o programado. Se tudo der certo, se a gente viver, a gente vai entrar na menopausa. Antigamente a gente não vivia, a gente não chegava nessa fase. A gente morria antes. Sim. A gente não tinha oportunidade. Hoje, a gente vai viver 1/3 da vida na menopausa. E ninguém fala. Então, assim, tem benefícios até legais. Em fevereiro do ano passado foi assinado um CID, Código Internacional de Doenças, de menopausa. Você pode ser atendida pelo SUS. Porque se você não tem um CID, você não pode tratar. Por exemplo, fulano é chato. Adoraria, tem um monte de gente que eu queria tratar. Gente, tem umas chatices incubadas que mereciam tratamento. Mas você não tem um CID para chatice. Sim. Para inconveniência, então eu tenho um outro tanto de gente que tinha que tratar. Mas não tem. Quando você tem um CID, você trata. Exato. Então, assim, as pessoas precisam saber. E as pessoas não falam. Sim. Mas que generosidade, que desprendimento de alma ter esse... Porque é um trabalhão. Insano, porque além da carga do horário do trabalho, você tem o lar. Sim. E agora com 2 para olhar. Exatamente. Eu acho que essa missão, né, esse propósito, ele engloba isso. Né? Eu gosto não só de trazer nessa linguagem assim mais acolhedora para as pessoas sobre as vivências ou sobre tudo que é um diagnóstico, tudo que contempla, mas eu acho que dividir um pouco do que é uma família típica,
né, do que é a realidade do processo, e também trazer a conscientização para nós, famílias, principalmente para as mulheres, sobre o autocuidado, né? A gente tem uma carga muito pesada, né, de cuidado e de doação pelos nossos filhos, né, principalmente os nossos filhos atípicos. São cargas horárias, às vezes, de terapias que são muito grandes, Rê. Chegam a 40 horas semanais. Então, assim, é uma carga horária de serviço, de trabalho, se você for ver. Mas é algo que é necessário naquele tempo. Então, a mãe entende, eu preciso me privar de tudo. Muitas vezes ela se anula, ela abandona o emprego, ela abandona a sua carreira, seu sonho, seus estudos, para poder focar no cuidado daquela criança. E ela esquece, inclusive, da sua feminilidade. Então, assim, o autocuidado, esse olhar para nós, ele também tem que existir. A gente precisa ter tempo e equilíbrio, né? E é possível a gente fazer tudo isso. A gente trabalhar, a gente cuidar da nossa família, né? Eles terem ali o processo terapêutico e a gente também se cuidar, ter o nosso momento ali para fazer uma unha, fazer um cabelo, né? E eu acho que isso é algo que a gente ainda precisa trazer em redes de apoios, em grupos, em conversas, que tem muitas mulheres negligenciadas nessa área, na área do autocuidado. Tem. E todo mundo que senta na cadeira na minha frente, parece que vocês combinaram antes de vir falar comigo. Todo mundo bateu papo antes de sentar aqui para falar comigo para dizer isso. O papel da mulher é gigante. O peso natural que a gente carrega, ele é gigante. Não se sinta culpada. Não se sinta culpada em dar uma volta no shopping, em fazer a unha, em pintar o cabelo. Teu filho vai sobreviver. Teu filho vai sobreviver. Pode confiar. Pode confiar, ele vai dar conta. Eu falei isso em outros episódios aqui. A tua sogra e a tua mãe já criaram alguém. Elas dão conta. Elas conseguem, você pode deixar. Eu brinco, a gente não tinha aquela mamadeira a vácuo que você deve ter, aquela último modelo que a gente não sabe o botão que aperta, mas a gente já criou. A gente dá conta. Sim. Pode pedir ajuda. E juro, essa palavra assim, não se sinta culpada. Ah, mas e se ele... Tá tudo bem. E se o outro vai fazer? Vai respirar, sua saúde mental é importante. Se você não está inteira, não adianta pôr mais peso, você não carrega. Você não vai sair do lugar. Então, essa divisão, a gente tem que falar, a gente tem que estar aqui. E aí a gente tromba com um governo que faz o caminho contrário. Exatamente. Que está tirando o que já era uma conquista, o que já era um benefício. Exatamente. Né? Fica aqui o que eu não posso falar para não ser cancelada. Mas é o governo do amor, né? E aí o que era conquista e benefício para pessoas atípicas ou com deficiência, ou como todos aqueles que têm a consequência do Zika vírus, que perdem a aposentadoria, porque o nosso governo achou que eles não estão precisando. A gente precisa falar, deixar de ser isentão, né? O isentão está tirando a oportunidade do outro ser atendido. É feio. Isso né? é verdade. É muito triste. É muito triste. Né? Essa turma do Zika vírus, para mim, dói a minha alma. Mas infelizmente, seguimos com o amor. A parte política é extremamente complicado. E ela tinha que estar aí para dar esse apoio. Tinha que ser suporte, né? Tinha que ser a porta que você vai bater e falar, não, peraí. Tô aqui. Neste caso, eu tô aqui. Né? Exato. Pode vir, eu tô aqui. Vai ser olhado, vai ser cuidado, porque é necessidade. São crianças que vão precisar de atendimento para o resto da vida. E assim, eu acho que se a gente pensa no atendimento ali e na intervenção precoce, tanto a saúde pública quanto a saúde privada, eles não têm noção
do quanto é importante e o quanto a gente caminha a passos largos quando a gente intervém precocemente, quando a gente investe na intervenção precoce. A gente consegue, inclusive, transitar as crianças pelo nível, por exemplo, se a gente falar do autismo. Então, a gente consegue aí ter crianças que vão ser adultos incluídos nessa sociedade, que vão trabalhar, que vão prosperar, que vão constituir famílias, e, enfim. Então, isso é gerar oportunidades, que é algo, por exemplo, que a gente espera do governo, né? Tinha que vir, gente, desculpa, a gente não está aqui só para passar pano, né? Não é só para acolher, vamos falar a verdade, né? A Agência Nacional da Saúde, agora, semana que passou, fez uma consulta pública para mudar a idade de rastreamento para câncer de mama. Para deixar de ser os 40 anos para ser 50. Você sabe o que é isso, turma? É que toda e qualquer mulher que tiver um pedido, eu, você, ela, quem está aí do outro lado, se você tiver um pedido médico por uma suspeita de um câncer de mama, se você não tiver 50 anos, seu plano vai negar. Só que todo mundo sabe, eu não sei o que eles pensam do outro lado. Quanto antes você tem um diagnóstico, maior é a chance da cura, melhor é o seu tratamento. Por que esperar? E assim, É uma lógica que não fecha a conta. Se qualquer informação que a gente lê ou assiste sobre médicos especializados na área, a gente vê aí diagnósticos hoje que acontecem entre 35 a 45 anos. Então, assim, não faz sentido algum jogar isso para 50 isso, gente? anos. É porque eles acharam que iriam fazer essa consulta, ninguém ia se manifestar. Exato. E passava. E aí um ou outro que for brigar, o plano vai e fala, não, você que brigou, eu cubro. Mas é exatamente Mas é mudar a regra. isso, Rê. É uma regra ruim. Na verdade, não é mudar a regra, é jogar o problema para frente. E é exatamente o que eles entendem por eu tô deixando de ter um gasto agora, mas o gasto ali depois na frente vai ser é muito maior do que quando a gente trabalha com a prevenção, que é o que acontece nos países mais desenvolvidos. Eu tenho fé que a gente chega lá um dia. A gente tem o preventivo ocorrendo, né? Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Espanha e, assim, fiquei assim impactada logo quando eu cheguei, conversando com os profissionais ali da saúde, até com as fisioterapeutas, de saber que a gente tem ali naqueles lugares uma faculdade de atenção temprana, né? Ou seja, eles estudam intervenção precoce. E que pra gente, a gente fica assustado e que é o certo. É o certo. Aonde a gente tá assustado porque alguém vai olhar precocemente? E aí eles têm é um sonho. Lugares assim especializados em todos os ambientes clínicos, até nas ONGs, que é de atenção temprana. Que coisa mais linda. É lindo. É música aos ouvidos. É um trabalho incrível, assim. E a gente sofre. Eu falo, o Brasil é um país tão lindo, a gente merecia. É por isso que a gente vê esse negócio que destoa, né, dos países mais desenvolvidos, né, nessa questão. Porque exatamente trabalhar com o preventivo, a gente consegue ali ter uma qualidade de vida maior na população. Aonde está esse buraco? Pois é, mas triste. Tenhamos fé que a gente vai. A gente vai fazendo o trabalho de formiguinha. Exato. Porque ninguém tropeça na montanha. Exato. As pessoas tropeçam na pedrinha, né? Exato. Então, a gente vai olhando os detalhes e vai tentando fazer. E a gente segue aqui, no nosso espaço do Vênus, falando. Porque se é isso que a gente está aqui para fazer, a gente vai falar. Amada, eu poderia ficar falando com você horas. Pois é. Deixa eu só falar mais um pouco. Vai, vamos. Para a gente não deixar de falar de um assunto tão importante, que é ainda sobre essa questão do autocuidado e sobre esse olhar. Eu acho que quando a gente trabalha o preventivo, a gente tem que trabalhar esse cuidado da família. Porque a gente tem aí, hoje, familiares e mães que estão, às vezes, tirando a vida
por conta da sobrecarga. E a sobrecarga em estudos científicos hoje, de uma mãe atípica, ela é comparada a um soldado que volta da guerra. É muito pesado. É muito pesado o cotidiano. Então, se a gente não trabalha o preventivo e se a gente não oferece rede de apoio, suporte, acolhimento, amor, ajuda, sabe aquela coisa de dizer, eu tô aqui, conta comigo? A gente muitas vezes pode estar, às vezes, deixando uma pessoa pensar em possibilidades de, inclusive, tirar a sua própria vida, a vida do seu filho, por conta de desespero, de angústia, de dor, de achar que não tem saída. Porque é muito trabalho. Muito trabalho. É muito trabalho, é muito desgastante, ela não consegue mudar a realidade. É muito trabalho, é muito trabalho. É desgastante, é estressante. Precisa de apoio. Precisa. E assim, fora o que a gente não falou aqui, que é a parte financeira. Exato. Tem muita coisa para falar, Rê. A parte financeira é um outro podcast. E eu trouxe um presente para você. Que chique. Um presentinho, tem aí uns brindezinhos da Acolhendo Humanizare. famílias com amor, ó. Mas eu queria que você retirasse seu presente mais especial aí de dentro. Esse daqui Perspectivas Legais. é o livro no qual eu sou coautora, da doutora Luísa Lucena. Perspectivas Uau. Legais, Autismo e a Busca por Justiça, Que da editora Literari. lindo. E esse livro, ele é um livro que ele é completo, ele traz aqui informações sobre o direito, sobre como o acolhimento, o suporte às famílias é importante, e então ele transita diversas áreas, né? E tem muito conteúdo de informação para famílias com autismo sobre LOAS, enfim, não só sobre o direito de saúde em específico, mas outros direitos também. E aqui a gente tem profissionais também que participam assim como eu, né, que falam ali, e pedagogos também, profissionais da educação, que falam aí um pouquinho também da sua contribuição com relação às experiências educacionais e de saúde, o diagnóstico precoce, a intervenção precoce, né? No meu caso, eu falo sobre a importância da equipe interdisciplinar no autismo, né? E a gente traz toda essa questão sobre a participação, né, de família, dos profissionais, né, vai muito além do que um espaço clínico, né, a interdisciplinariedade ela tem que estar na escola, ela tem que estar em todos os lugares que aquele indivíduo com diagnóstico frequenta, né, não só ali dentro do ambiente terapêutico que ele está. Então, é muito, muito importante, eu recomendo para pais, para cuidadores, para profissionais da saúde e da educação. É um livro que ele traz aqui muito suporte técnico de conhecimento para poder realmente dar aí orientação, conhecimento e cumprir esse propósito tão lindo, né, que é ajudar, porque as palavras elas fazem isso também, né? Elas chegam onde a gente não pode chegar, né? Com certeza. A importância da equipe interdisciplinar no autismo. Dani, que prazer. Prazer meu. Daniela, fica aqui a minha reverência a uma vida com propósito. Parabéns. Minha gratidão por estar Parabéns. aqui. Ó, turminha, ó. Espalhem. Isso é uma forma de você compartilhar. Compartilha do que você aprendeu aqui, do seu conhecimento, do conteúdo. Vamos divulgar. Vai ver? Você é um milagre da vida de alguém que está do teu lado. Só precisa que você fale. Vamos falar. Muito obrigada. Obrigado eu, Rê. Que dia especial, adoro. Obrigada, obrigada, obrigada. Quero agradecer muito, muito essa oportunidade, né? De poder estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho aqui, uma fatia muito pequena. Espero ter contribuído, né? E ter podido deixar aqui realmente essa essência realmente do que eu vivo no meu dia a dia. E, enfim, e te convido para estar na Humanizare, para ir me visitar.
a Quero gente poder, conhecer. de repente, gravar lá para você Vamos, mostrar para o pessoal. vamos. Né? Em Santana de Parnaíba, a gente tem um instituto enorme. Eu tenho quase 50 salas de atendimento. Eu tenho mais de 100 colaboradores. Então, é muito grande o nosso espaço. A gente atende não só autismo, outros transtornos do neurodesenvolvimento, síndrome de Down, paralisia cerebral. Então, assim, nós somos realmente uma equipe completa para atender. E nós temos também uma unidade em Sorocaba, São Paulo também, com uma equipe maravilhosa lá, super especial, pronta para receber cada uma das famílias. E assim, a Humanizare, ela realmente é coração. É só chegar, a gente acolhe, senta para conversar, toma aquele café e a gente encontra uma forma de dar suporte e oferecer ali um pouquinho do amor, né? E de um caminho, um norte para quem está precisando. E antes de terminar, eu quero deixar um beijo pro Lucas. Ai, O Lucas, querido, que fez essa onda gigantesca, esse tsunami acontecer. Honrou sua vida. Obrigada. obrigada, Rê, obrigada. Quem quiser me seguir nas redes sociais. Sim, a gente vai marcar tudo. Vai ter um textão na minha legenda. Ah, então tá bom. Pode Me dizer. segue Vamos lá, lá. Arroba. @dani.manizari é o meu perfil. Lá eu falo bastante Tudo. sobre conhecimento, sobre um pouco dessa rotina da família típica. Trago um pouco de motivacional também, que é o mais importante. Precisa. E tô lá disposta. Pode me chamar no direct, o que quiser. Eu mesmo que interajo, tá? Então pode chamar. Eu tô disposta. Quer mandar pergunta, eu respondo. Eu adoro receber. Quem quiser me conhecer, sentar comigo na minha sala, tomar um café, vai ser uma honra. E as redes da Humanizare, que é @humanizare, com 2 Z de Zabumba, e @humanizare.sorocaba. Não é inteligência artificial, turminha. É ela que ainda está trabalhando no 1 a 1 ali. Exatamente. A pessoalidade faz a diferença. E é isso. Se você acha que esse conteúdo serviu para você, ou se ele serve para alguém que você conhece, compartilha. Marca o arroba da pessoa que encaminha, pede para ela vir ouvir. Vamos falar, vamos divulgar. Isso é o mais importante. Só notícia ruim da audiência, só notícia triste da Ibope, né? Mas vamos falar de coisas boas, de coisas importantes que estão acrescentando na vida de muita gente. Compartilhe você também. Obrigada.